ganhou, paga imposto. O brasileiro está prontinho para ir para o mercado não regulado. 15% sobre o quê? O apostador se você fizer isso, eu vou operar lá fora. Que seria um desastre. O que é que aconteceu na calada da madrugada da virada do ano, né? Que aí a gente chegou o primeiro dia de 2024 já sendo surpreendido. Saiu a regulamentação nas apostas. O que é que de fato aconteceu, Ricardo? Antes dessa sanção presidencial, na última hora, na aprovação da Câmara, o senador Ângelo Coronel, se eu não me engano, ele é da Bahia. Sim, daqui da Bahia. Né, ele escreveu, né, junto com outros senadores ali, um último texto que foi, para mim, o texto mais benéfico, o texto mais bem aceitável. Escrito, de tudo que nós tivemos até agora. Não é o perfeito, né, mas ele foi um texto que deixou mais justo o GGR para as casas, baixou de 18 para 12, e do apostador ficou ótimo, ficou justo, ficou o que tinha que ser, que era o quê? 15% sobre o lucro que o apostador teve em um período, que eles colocaram lá um período de 1 ano. Então o apostador faria suas operações durante 1 ano, e se ao final do período tivesse tido lucro, considerando inclusive as derrotas, né, os greens e os reds, ganhei R$1.000. Sobre esses R$1.000, aliás, ganhei 10 mil. Sobre esses 10 mil, se pagaria 15%, que é sobre o lucro. E teria taxa de isenção até R$2.112, que é porque definiram a aposta esportiva como uma modalidade lotérica. Nossa presidência assinou, através de uma recomendação do Ministério da Fazenda, da Receita, sancionou a lei, ou seja, aprovou a lei, só que com vetos. E vetou justamente a parte que deixava os apostadores tranquilos, que é essa isenção. Falou, não tem mais isenção, vocês vão pagar imposto sobre tudo, não tem mais até 2.112 não. Então agora o imposto ganhou, paga imposto. E também vetou aquele texto que deixava claro, isso aqui é uma coisa importante, que deixava claro que era sobre o lucro em um período. Agora, nós não sabemos mais, e eu estou conversando com pessoas importantes aí, que estão bem ligadas com essa regulamentação, de que não sabem exatamente o período que o apostador vai ser taxado. Se vai ser sobre 1 mês, sobre 3 meses, sobre 1 ano, e também não está claro se vai ser por aposta ganha, retida na fonte ou não. Então ainda não está decidido a porcentagem que vai ficar de imposto, né? Muito se falava também se seria ao longo prazo, por exemplo, ao longo de 1 ano eu tive tantos greens e tantos reds, faz aquela soma, né, positivo com negativo, deu isso aqui, vou ter que declarar o imposto menos tanto por cento. E aí a outra conversa é a cada green. Acabei de ter um green agora, bilhete pronto, aconteceu, a gente colocou R$10.000 numa odd de 1,80, né, veio 18 mil, né? 18 mil reais. E aí vou ter que pagar uma porcentagem disso. O que é que ficou, o que é que tende a ficar em relação a isso? Vamos lá, os 15, a porcentagem parece que está definida. A porcentagem, acho que não devem mais mexer nisso. Opa. Vai ser fixada em 15%. Então, agora, 15% sobre o quê? É essa parte que precisa ser definida. Há sim uma probabilidade alta dessa porcentagem ser sobre a aposta ganha, o que seria um desastre, absolutamente um desastre, porque tornaria matematicamente praticamente impossível se fazer algum dinheiro com uma aposta esportiva, porque você seria tributado apenas sobre o lucro sobre o green, e quando você perde, isso não seria descontado. Isso não, primeiro, taxação de apostador não acontece em nenhum lugar do mundo, só no Brasil tem, e ainda se taxar sobre o green é um absurdo imenso. Mas opinião, tá? Agora opinião, eu acredito que esse veto vá cair, porque não tem cabimento isso acontecer. Então, eu acho que ele vai cair e não teremos mais essa parada de 12 meses para esperar para contar o período que o apostador teve green. Para mim, esse tempo vai baixar para 30 dias. Porque o que o governo quer arrecadar, vamos pensar, né? O governo quer arrecadar.
Se demorar um ano, 97, 98% dos apostadores não lucram. A gente sabe disso. A maioria trabalha de forma mais recreativa. Então, eles não têm lucro. Então, o governo não vai arrecadar nada se demorar um ano para ver quem foi que lucrou. Quando a regulamentação de fato deve sair? Quais são os próximos passos agora? Tipo assim, vai voltar, vai acontecer e tal. Quando é que... O que é que precisa acontecer para esse decreto sair e falar assim, acabou, gente, a regulamentação, foi feito, aconteceu. Mas a pergunta principal é a seguinte, a partir disso, né, quando é que realmente vai começar o que está dito lá na lei, na regulamentação? Por exemplo, ficou decretado que a cada green 15%, saiu a regulamentação, no mesmo dia da aposta eu já vou ter que pagar esse imposto, ou isso vai levar um tempo para que isso aconteça? Vamos lá. Primeiro é importante que as pessoas saibam que a lei hoje, ela foi assinada, sancionada, mas sanção não significa eficácia jurídica. É um termo chato, mas a lei ainda não está valendo neste momento porque ela não foi promulgada, ela não foi publicada ainda. Okay. Então falta o quê? Só não foi publicada porque teve esses vetos presidenciais. Se o presidente não tivesse vetado, ele mesmo já teria sancionado e promulgado. Mas como ele vetou, vai para o Congresso. O trâmite é o seguinte, quem foi que propôs a lei? Foi a Câmara, não foi o Senado. Então, como foi a Câmara, ela vai agora para a Câmara primeiro e, por maioria absoluta, ou seja, a metade dos deputados mais um, precisa votar para derrubar o veto do presidente. Se a Câmara não derrubar o veto do presidente, nem vai para o Senado e a lei já vai ser promulgada ali mesmo, certo, do jeito que está com os vetos. Caso a Câmara tenha a maioria absoluta dos deputados que vete, aí ela vai para o Senado, que é o Senado que derrube o veto, né? Aí quando for para o Senado, a maioria do Senado também, a maioria absoluta, acho que são 42 senadores, também precisam derrubar o veto do presidente. Se isso acontecer, se os dois derrubarem o veto, aí o próprio líder do Congresso, que é o Pacheco, ele mesmo promulga a lei. E agora a lei está promulgada e publicada. E isso pode acontecer agora já no início de fevereiro, tá? Quando eles voltarem do recesso. Então, Ricardo, não tem possibilidade de ter mudança nessa regulamentação? É isso aí, ou ela vai ser vetada ou ela não vai ser? A lei ela foi sancionada como está apenas com esses vetos. Então, ou o Congresso derruba os vetos e ela volta como foi escrita e vai ser promulgada como está, ou os vetos são mantidos. O único ponto que vai ser votado agora são esses vetos do presidente. A partir da publicação, ela passa a vigorar. Só que aí você tem um monte de coisas práticas, por exemplo. Como é que você vai vigorar que o apostador não pode se cadastrar numa casa de aposta que não tem outorga, se o governo ainda não disponibilizou um mecanismo para outorga. Então, essas coisas práticas ainda não vão ter eficácia porque não existem ainda essas portarias. E o governo vai dar, tá lá escrito, um prazo mínimo de 6 meses para adequação. Então, na prática, a gente tem que saber que a partir de agosto, mais ou menos, julho, agosto, é que as coisas vão começar a acontecer de fato.